Cavalo Geek. Hey! Fala galera nerd, Cavalo aqui com vocês e hoje vocês pediram e eu trouxe. Vou falar de um dos maiores escritores da Dona Arte. Para os amantes dos quadrinhos e jovens adultos que buscam inspiração e originalidade, a história de Alan Moore é uma fonte inesgotável de fascínio, cara. Vai ter de tudo nesse vídeo, desde a sua história, desde a infância, período escolar, sua vida adulta, ocultismo, magia e, claro, sua grande contribuição no mundo literário, principalmente nas HQs. E não fica ansioso não, que é claro que enquanto eu for falar eu vou dar dica das obras dele, de leitura e tudo mais. Mas já aproveita e senta o dedo aí no like, que já é pra não esquecer. Só assim esse canal pode crescer e outras pessoas conhecerem também. Pra você é de graça e pro canal é tudo. E é claro, se inscreve também para não perder nada dos meus falatórios. Alan Moore nasceu lá em 18 de novembro de 53 na Inglaterra. A sua família era de classe operária. Moore cresceu numa área, na verdade, indigente, com altos índices de analfabetismo. Ele, contudo, amava lá. Diferente de outros do bairro ali que ele vivia, ele devorava livros, ele lia muito, desde os 5 anos de idade, pegando livros ali emprestados na biblioteca local. O Moore ele estudou numa escola primária Spring Lane. No mesmo período ele começou ali a ler tirinhas. Inicialmente eram tirinhas inglesas, como Topper e The Beezer, mas eventualmente também começou a ler as HQs americanas, como The Flash, a Detective Comics, Quarteto Fantástico e Falcão Negro. Depois ele passou no exame ANSI Plus, que era um teste aplicado ali no final do ensino primário. E ele foi admitido na Northampton Grammar School, onde pela primeira vez ele encontrou pessoas de classe média e mais instruídas. Cara, ele se chocou pela maneira como se transformou num dos piores alunos da classe no ensino médio, depois de ter sido o melhor aluno do ensino primário. Mais tarde, não gostando da escola e não tendo nenhum interesse em estudos acadêmicos, ele foi até expulso. Afinal, ele diria mais à frente que acreditava que havia um currículo secreto sendo ensinado, cujo objetivo era doutrinar crianças com pontualidade, obediência e aceitação da monotonia. No final dos anos 60, Moore começou a publicar poesia e ensaios autorais em fanzines, eventualmente montando o seu próprio fanzine também, o Ímbrio. Por meio dele, o Moore ele se envolveu com um grupo ali da cidade de artes e este mais tarde fez consideráveis contribuições à revista. Cara, agora pega essa, o Moore ele começou a traficar LSD na escola, motivo por ser expulso lá em 70. Mais tarde ele mesmo se descreveu como um dos mais ineptos traficantes de LSD do mundo. Depois disso, o Moore relata que o diretor da escola entrou em contato com vários outros estabelecimentos acadêmicos nos quais ele se inscreveu e disse a eles para não aceitarem porque ele era um perigo para o bem-estar moral do resto dos estudantes, o que possivelmente era verdade. Por alguns anos, o Moore ainda morou na casa dos seus pais ali, ao mesmo tempo que passou por diversos empregos, incluindo limpador de banheiros e curtidor de couro. No final de 73, ele conheceu e iniciou o seu relacionamento com Phyllis Dixon. Eles se casaram logo em seguida e mudaram-se lá para uma council house no distrito leste da cidade. Ao mesmo tempo, Moore, que estava trabalhando no escritório de um subcontractor para o conselho de combustível local, mas ele estava ali não sentindo nada realizado. Ele decidiu então tentar ganhar a vida fazendo algo mais artístico para o nosso bem, é claro. Vamos falar então da carreira aí do mago dos quadrinhos. Seus primeiros passos começaram entre 78 e 80. Então, depois ali de abandonar o seu emprego no escritório, ele decidiu escrever e ilustrar seus próprios quadrinhos. Moore ele já havia produzido algumas tirinhas para diversas revistas e fanzines ali alternativos, como a Anum e Mouse, ali no jornal local que era o Anum, e também o St. Frank's Panda, que era uma paródia ali do personagem inglês, o Paddington Bear. Seu primeiro trabalho pago foi alguns desenhos que foram publicados pela revista de música NME. Pouco tempo depois, ele conseguiu publicar uma série sobre uma detetive particular conhecida como Rosky Moscow, na revista de música também semanal Sounds. O Moore ele publicou a série sobre o pseudônimo de Kurt Ville, um trocadilho com o nome do compositor Kurt Will, ganhando ali 35 libras por semana. Pouco tempo depois, em 79, também começou a publicar uma nova tirinha chamada Maxwell the Magic Cat, no jornal lá Northern Post, sob o pseudônimo também de Gilda Ray. Esse pior ainda, um trocadilho com um infanticida medieval Gilles de Rais. O que Moore considerou como uma piada sardônica. Ele continuaria a escrever Maxwell the Magic Cat até 86.
O Moore disse que ficaria feliz em continuar as aventuras de Maxwell indefinitivamente, mas ele terminou a tirinha depois que o jornal publicou um editorial negativo acerca do lugar de homossexuais na comunidade. Nesse meio tempo, Moore decidiu se dedicar mais a somente escrever quadrinhos ao invés de escrever e desenhá-los, afirmando que depois que estava fazendo isso aí há algum tempo, ele percebeu que nunca seria capaz de desenhar bem ou rapidamente o suficiente para conseguir de fato fazer uma vida decente como artista. No intuito de aprender como escrever um roteiro de quadrinhos de sucesso, ele pediu ajuda ali ao seu amigo e roteirista de quadrinhos já, o Steve Moore, que ele conhecia desde os 14 anos. Interessado em escrever para 2000 AD, que era uma das revistas em quadrinhos mais importantes do Reino Unido, Moore enviou uns roteiros para Juice Dredd, que era uma das séries mais antigas e bem-sucedidas da revista. Ora não tivesse necessidade de outro escritor em Juice Dredd, que já estava sendo escrita por John Wagner, Alan Grant, que era editor da 2000 AD, viu potencial no trabalho de Moore, chegando a comentar mais tarde que esse cara é realmente um puta de um escritor bom, e pediu-lhe que escrevesse alguns contos para uma série chamada Future Shocks. Apesar dos primeiros contos terem sido rejeitados, Grant aconselhou Moore sobre melhorias. Enquanto isso, Moore também havia começado a escrever histórias menores para a revista Doctor Who Weekly. Sobre isso, ele comentou posteriormente que queria demais um quadrinho regular, não queria escrever contos. Mas não era isso que estava sendo oferecido. Eles estavam oferecendo histórias curtas de 4 ou 5 páginas. E pensando bem, foi a melhor educação possível que poderia ter tido sobre realmente como construir uma história. De 80 até 84, Moore trabalhou como escritor freelance e foi oferecido uma enxurrada de trabalhos em diversas empresas de quadrinhos ali do Reino Unido. Entre elas a Marvel UK e as editoras lá 2000 que eu já falei e a Warren. Foi uma era na qual os quadrinhos eles estavam aumentando a sua popularidade no Reino Unido e, de acordo com Lance Peckham, a cena de quadrinhos britânica estava se só fortalecendo como nunca antes. E estava claro que o público acompanhava a revista à medida que amadureciam. Quadrinhos não eram mais somente para garotos infantis, adolescentes. Mesmo estudantes de primeira linha universitários também estavam lendo quadrinhos agora. Durante esse período de 3 anos, a 2000 AD aceitaria e publicaria mais de 50 das histórias avulsas escritas de Moore para suas séries de ficção científica, Future Shocks e Time Twisters. Os editores na revista se impressionaram com o trabalho de Moore e decidiram oferecer-lhe um quadrinho mais permanente, começando com uma história que queriam que fosse vagamente baseada no filme E.T. o Extraterrestre. O resultado, Skis, ilustrado por Jim Bake, contou a história do alienígena que cai na Terra e é cuidado por uma mulher chamada Roxy. O trabalho amplamente considerado como um destaque na carreira na 2000 AD e que ele próprio descreveu como o que funcionou melhor para ele ali foi The Ballad of the Hollow Jones. Co-criada ali com o artista Ian Gibson, a série se passava no século 50. Ela foi cancelada antes que todos os episódios fossem escritos, infelizmente. Outra empresa de quadrinhos que empregou o Moore foi a Marvel lá do Reino Unido, a Marvel UK, que já tinha comprado algumas de suas histórias avulsas para as revistas lá do Doctor Who Weekly e Star Wars Weekly, com o objetivo de atingir um público mais velho do que lá a editora 2000 AD. A sua principal rival ali, né? Eles deram a Moore um serviço de escrever o periódico Capitão Britânia, no meio de um arco que ele nem começou nem completamente compreendia. Ele substituiu o antigo escritor, que era o David Thorpe, mas manteve o artista original ali, o Alan Davis. Moore descreveu ele como um artista cujo amor pela mídia e cujo completo júbilo de se encontrar lucrativamente empregado nela brilha em cada linha, em cada novo design de fantasia e cada nuance de expressão. A terceira empresa de quadrinhos pela qual Moore trabalhou nesse período foi a revista mensal conhecida como Warren. Foi pensada para oferecer aos escritores um nível maior de liberdade sobre a sua criação artística do que era permitido em empresas pré-existentes. E foi na Warren que Moore começou a atingir ali o seu maior potencial. Inicialmente foram dados 2 quadrinhos a Moore na Warren: a Marvel Man e a V de Vingança. Ambos tiveram seu início na primeira edição da Warren lá em março de 82. V de Vingança era um thriller distópico que se passava no futuro de 1997, onde um governo fascista controlava o Reino Unido, cuja única oposição vinha de um solitário anarquista vestindo numa fantasia de Guy Fawkes. Esse anarquista ele se utilizava de terrorismo para derrubar o governo. Essa HQ foi ilustrada por David Lloyd. Moore foi influenciado por seus sentimentos pessimistas acerca do governo conservador lá da Margaret Thatcher,
que ele projetou para um futuro como um estado fascista, no qual todas as minorias étnicas e sexuais haviam sido eliminadas. V de Vingança é considerado um dos melhores trabalhos de Moore e manteve um status cult aí ao longo das décadas. Teve também a Marvel Man, que mais tarde foi renomeada como Miracle Man por razões legais. Foi uma série que havia sido publicada originalmente no Reino Unido de 54 a 63, baseado em grande parte no quadrinho americano do Capitão Marvel. Apesar do trabalho de Moore estar entre os mais populares lá da 2000 AD, o próprio Moore se tornou cada vez mais preocupado com a falta de direito dos autorais ali dos quadrinhos ingleses. Em 85, ele falou ao fanzine Actors World, afirmando que havia parado de trabalhar para essas editoras britânicas, exceto para a IPC. Porque, puramente pela razão de que a IPC até agora, ela nunca havia mentido para ele, enganado ou tratado ele como um merda, nas palavras dele. Ele se uniu a outros autores no esforço de denunciar a indiscriminada renúncia ali de todos os direitos. As francas opiniões e princípios de Moore, particularmente quanto ao tema dos direitos e posse de autores, fariam com que ele cortasse relações com diversas editoras aí ao longo da sua carreira. Mas eis que o nosso grande autor finalmente chega aí ao mainstream americano, pela DC Comics, aí no período de 83 a 88. Ali porque o trabalho de Moore na 2000 AD chamou a atenção da DC Comics na época, que contratou ele então ali em 82 para escrever a revista Saga do Monstro do Pântano. Na época era um quadrinho de monstro repetitivo que não vendia bem. Moore, com os artistas Stephen Bissette, destruiu e reimaginou o personagem, escrevendo uma série de histórias formalmente experimentais que tratavam de questões sociais e ambientais ao lado de fantasia e horror. Ele ficou inclusive animado pela pesquisa acerca da cultura da Louisiana, onde se passa as histórias do Monstro do Pântano. O legal é que para a saga do Monstro do Pântano, ele reviveu vários dos personagens mágicos e sobrenaturais da DC, incluindo o Espectro, Etrigan, o Vingador Fantasma, Deadman e outros. Além de tudo, ele também criou o John Constantine, né? Aquele mago da classe operária cujo visual foi baseado no músico inglês Sting. A temporada de Moore em Monstro do Pântano ela foi bem sucedida, tanto crítica quanto comercialmente, e inspirou a DC a recrutar escritores europeus, especialmente os britânicos como Grant Morrison, James Delano, Peter Milligan e o próprio Neil Gaiman, para escrever quadrinhos numa veia similar, geralmente envolvendo a recriação radicais de personagens obscuros. Esses títulos serviram de fundação do que se tornaria lá a linha Vertigo na DC. Moore ele começou a produzir mais histórias ali para DC Comics, incluindo uma história de 2 partes para a revista Vigilante, que lidou com violência doméstica. Eventualmente foi lhe dado também a chance de escrever uma história para um dos super-heróis mais conhecidos da DC, o Super-Homem, intitulada Para o Homem que Já Tem Tudo. Essa foi também ilustrada por Dave Gibbons e lançada em 85. Nessa história, a Mulher Maravilha, Batman, Robin visitam o Super-Homem em seu aniversário. Porém descobre que ele foi dominado por um organismo alienígena e está alucinando sobre seus mais profundos desejos. E então vem o Watchmen, lançado em 86, consolidou a reputação de Moore. Imaginando como seria um mundo no qual heróis fantasiados realmente existissem desde os anos 40, Moore e o artista ali e seu parceiro David Gibbons criaram um mistério ambientado durante a Guerra Fria, no qual a sombra da guerra nuclear ameaçava o mundo. Os heróis que se veem envolvidos nesta crise se dividem em 2 grupos, trabalham para o governo dos Estados Unidos ou são foras da lei. Todos, contudo, motivam-se ao heroísmo por seus vários traumas psicológicos. O Watchmen ela não é linear, é contada de múltiplos pontos de vista, bem como inclui referências altamente sofisticadas, ironias e experimentos formais, e tem também ali um design simétrico nas suas ilustrações. É o único quadrinho a ganhar o prêmio Hugo numa categoria utilizada apenas uma vez, Best Other Form, melhor outra mídia em português. É amplamente reconhecida como o melhor trabalho de Moore e tem sido frequentemente descrita como o melhor quadrinho de todos os tempos já escrito. Watchmen fez parte de uma tendência ali no final dos anos 80, quadrinhos americanos em direção a sensibilidades mais adultas. A série ela foi ovacionada e continua a ser considerada como uma das mais importantes obras literárias já produzidas no campo. Por um curto período, Moore até se afastou ali porque ele virou uma celebridade e chamou a atenção demais. Isso fez com que ele se retirasse ali das fandom, né? Deixasse de comparecer às convenções de quadrinhos. Ele disse que lá numa convenção, na UKK aqui em Londres, ele disse que foi seguido até o banheiro, cara, só para os negros poderem tirar foto.
Uma curiosidade legal é que ele e Gibbons haviam criado anteriormente o personagem Mogo como parte da tropa dos Lanternas Verdes, e um conto de humor ali do Kevin O'Neill publicado na revista Green Lantern, lá Corps Anual. Foi uma das inspirações para a história depois A Noite Mais Densa em 2009. Em 88, o Moore escreveu o Batman, a Piada Mortal. Essa gira em torno aí do Coringa, que havia escapado do asilo Arkham e mata diversas pessoas, e aí a gente tem aí o esforço do Batman para pará-lo. A relação de Moore com a DC Comics havia se deteriorado gradualmente aí acerca das questões dos direitos de autores e merchandising novamente. Moore e Gibbons não receberam nenhum royalty por um conjunto de insígnias baseados em Watchmen, pois a DC o definiu como um item promocional, e de acordo com certos relatos, ele e Gibbons ganharam apenas 2% dos lucros recebidos pela DC de Watchmen. Enquanto isso, em um grupo formado de autores incluindo Moore, também Frank Miller, Mary Wolfman, Howard Chayes, eles se desligaram da DC por conta de uma proposta de sistema de classificação etária similar ao utilizado em filmes. Depois que ele completou o V de Vingança, que a DC já havia começado a publicar, possibilitando a Moore terminar os últimos episódios em 89, Moore ele parou realmente de trabalhar para a DC. Então vem aí um período mais independente, onde ele cria a Mad Love, um período que se estende aí de 88 a 93. Então, logo após abandonar ali a DC Comics e o mainstream americano de vez, Moore com a sua esposa LaFiris e a sua amante mútua deles, a Deborah Delano, começaram a sua própria editora, que chamaram de Mad Love. Os trabalhos publicados pela Mad Love se distanciaram dos gêneros de ficção científica e super-heróis que Moore estava ali acostumado a escrever. Ao invés deles, a editora se focou no realismo, em pessoas comuns e em causas políticas. A primeira publicação de Mad Love foi Arg, uma antologia de trabalhos de diversos autores, incluindo Moore, que desafiavam a então recém-introduzida cláusula 28 do governo de Thatcher, uma lei feita para prevenir conselhos e escolas de promover a homossexualidade. Nesse meio tempo, Moore começou a fazer trabalhos para a revista Tabu, uma pequena antologia de quadrinhos independentes editada pelo seu amigo e antigo colaborador Stephen Bissette. O primeiro desses foi From Hell, do Inferno, o relato ficcional dos assassinatos de Jack o Estripador lá nos anos 1880. Inspirado ali por um romance chamado Dirk Gently Holistic Detective Agency, de Douglas Adams, raciocinou que para solucionar um crime holisticamente deve-se solucionar toda a sociedade na qual ele correu. Então, From Hell descreve os assassinatos como uma consequência da política e da economia da época. Quase todas as figuras notáveis da época estão conectadas aos eventos ali de alguma forma, incluindo o Homem-Elefante, Joseph Merrick, Oscar Wilde, o escritor Alce Negro, William Morris e até mesmo Aleister Crowley aparecem ali no livro. Ele faz uma breve aparição como um jovem rapaz ali. A HQ ela foi ilustrada por Ed Campbell, num estilo bem caneta tinteiro. From Hell sim, demorou quase 10 anos para ser completado, excedeu até a duração da própria Tabu e acabou passando por outras editoras antes de ser ali reunida realmente ali num trade paperback pela Ed Campbell Comics. Enquanto isso, o Moore começou a escrever ali um romance em prosa, eventualmente produzindo o livro A Voz do Fogo, que foi publicado em 96. Em 93, Moore se declarou um mago cerimonialista. O ano também marcou a volta de Moore à indústria mainstream de quadrinhos e o seu retorno a escrever quadrinhos de super-heróis. Ele fez isso através da Image Comics, amplamente conhecida na época pelo seu estilo artístico chamativo, violência explícita e mulheres seminuas de seios grandes. Algo que chocou muitos fãs. Ele então começou a escrever o que ele via como histórias acima da média para jovens de 13 a 15 anos, incluindo 3 minisséries baseadas ali em Spawn. Spawn Violador, Violador Bedrock e Spawn Bloodfield. Em 95 foi dado a Moore o controle de um quadrinho mensal, I Wild Cats, de Jim Lee, a partir do número 21, e que ele escreveria depois mais 14 números. Jim Lee na época era sócio da Image, ele ofereceu a Moore o seu próprio selo, o qual ficaria sob o controle da companhia de Lee, que era a Wildstorm Production. Moore chamou seu selo de American Best Comics, juntando vários artistas e escritores para ajudá-lo aí nessa empreitada. Só que Lee logo vendeu a Wildstorm, incluindo daí a American Best Comics, para DC. E Moore se achou de volta na empresa ali que ele tinha jurado, na qual nunca mais iria trabalhar. Lee e o editor ali, o Scott Dummer, viajaram lá para Inglaterra para assegurar Moore que ele não seria afetado pela venda e não teria que lidar com a DC diretamente.
Moore decidiu que havia muitas pessoas envolvidas no projeto para desistir dele, e então a American Best Comics foi lançada no início de 99. A primeira série publicada por esse selo foi a Liga Extraordinária, que trazia uma variedade de personagens oriundos de romances de aventura vitorianos, como o Alan Quatermain das Minas do Rei Salomão, o Homem Invisível lá de H.G. Wells, o Capitão Nemo de Julius Verne, o Dr. Jekyll e Mr. Hyde lá do Robert Louis Stevenson, ou a Elmina Murray do Drácula de Bram Stoker, e tudo isso foi ilustrado por Kevin O'Neill. O primeiro volume da série colocou a Liga contra o Professor Moriarty lá dos livros do Sherlock Holmes. O segundo livro já conta aí com eles lutando contra os marcianos de A Guerra dos Mundos. E também teve um terceiro volume aí intitulado Dossiê Negro, que se passava ali nos anos 50. A série ela foi bem recebida e Moore ficou satisfeito que um público americano estava gostando de algo que ele considerou perversamente inglês. E também algo que estava inspirando alguns leitores a se interessar pela literatura vitoriana. Então vem a série Prometia, que contou a história de uma adolescente, a Sophie Banks, que é possuída por uma deusa pagã anciã, a Prometia, que dá aí o nome ao quadrinho. Cara, explorou vários temas ocultistas, em especial a cabala e o conceito de magia. Moore disse que ele queria fazer um quadrinho ocultista que não retratasse o oculto como um lugar sombrio e assustador, porque esta não era a experiência que ele tinha tido. Prometia foi uma coisa assim psicodélica, mais sofisticada, mais experimental, mais estático e exuberante. Ela foi desenhada por J.H. Williams III e o quadrinho foi descrito como uma declaração pessoal de Moore, sendo uma de suas obras mais pessoais. É uma obra assim que abraça um sistema de crenças, uma cosmologia pessoal mesmo. Em 2016, o Moore confirmou que depois de escrever um último livro para a Liga Extraordinária e mais uma obra ali sobre Lovecraft, ele planejava se aposentar de escrever quadrinhos regularmente. Agora voltando ali para uma curiosidade que eu falei para vocês, não sei se vocês prestaram atenção quando eu disse que ele se tornou um mago cerimonial. Bem, é isso mesmo. Em 1993, no seu 40º aniversário, Moore declarou abertamente sua dedicação a se tornar um mago cerimonial, algo que viu como uma etapa final lógica da carreira dele de escritor. De acordo com uma entrevista concedida em 2001, a sua inspiração para fazer isto veio no início dos anos 90, quando ele estava escrevendo lá o Do Inferno, From Hell, que continha muito simbolismo maçônico e ocultista. Ele diz que um balão de diálogo da HQ acabou sequestrando ali a vida dele para sempre, que um dos personagens disse algo do tipo: o único lugar onde deuses indiscutivelmente existe é na mente humana. Depois que ele escreveu isso, ele percebeu que havia acidentalmente feito uma declaração verdadeira e que agora teria de reorganizar toda a vida dele ao redor dela. A única coisa que parecia de fato apropriada era se tornar um mago. Moore associa fortemente magia à escrita. Ele diz: acredito que a magia é arte e que arte, que seja música, escrita, escultura ou qualquer outra de forma, é literalmente magia. Arte é como magia, a ciência de manipular símbolos, palavras ou imagens para realizar mudanças na consciência. Em verdade, lançar um feitiço é simplesmente soletrar algo, manipular palavras, mudar a consciência das pessoas. É por isso que ele acredita que um artista ou escritor é a coisa mais próxima do mundo contemporâneo de um xamã. Agora peguem mais essa curiosidade. Pesquisando teorias da conspiração para o seu quadrinho Brought to Light, Moore desenvolveu suas próprias opiniões sobre o tema de uma conspiração global, afirmando que sim, há uma conspiração. Em verdade, há diversas conspirações, todas tropeçando uma nas outras. Que o principal que ele aprendeu sobre as teorias da conspiração é que os teóricos da conspiração acreditam na conspiração porque isso é mais reconfortante, na verdade. A verdade é que o mundo é caótico. A verdade é que não é a conspiração de banqueiros judaicos, de greys ou reptilianos, de 3 metros, de outra dimensão, que não sei lá quem tá no comando. A verdade ela é muito mais assustadora do que tudo isso. A verdade é que ninguém tá no comando, o mundo tá completamente sem rumo. E essa, galera, é a vida e obra de um dos mais influentes e premiados escritores da nona arte. Espero que vocês tenham gostado e, claro, não esquece do like, tá? E faz a sua inscrição no canal. Eu vou ficando por aqui e até a próxima.